Muito bem, seja bem-vindo à nossa live de aquecimento de número 2, à nossa live de aquecimento de número 2, que antecede o nosso workshop Viver de Libras. Tenho 2 recados importantes para você. Se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá e faça a sua inscrição. Quero ver a sua inscrição, quero ver você inscrito lá no workshop Viver de Libras. Seja muito bem-vindo, todo mundo que está entrando aí, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês entrando. Vocês podem me dizer de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Seja todo mundo muito bem-vindo à nossa live de aquecimento do nosso workshop Viver de Libras. Nosso workshop Viver de Libras. Seja bem-vindo. Oi, Henrique, meu querido. São Paulo Aguiar, seja bem-vindo. Então, gente, vamos lá. Hoje na nossa live, a gente vai falar, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o erro que você comete ao se tornar intérprete de Libras. O erro que impede você de viver a sua paixão por Libras. Mas não é qualquer erro, não. É o erro número 1 que impede você de viver a sua paixão por Libras. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje, mas eu tenho 2 coisas que eu quero pedir para você. Primeira coisa, eu quero pedir para você, Sopidão, quero que você clique nesse aviãozinho aqui e convida 5 amigos. 5 amigos que você sabe que, assim como você ama Libras, que quer aprender Libras, convida eles para poder vir assistir essa live junto com você. Segundo pedido, já se inscreveu para o nosso workshop Viver de Libras? Não se inscreveu? Não acredito. Clica no link lá no meu perfil, se inscreve para participar. O workshop é na semana que vem, segunda, terça e quarta-feira. Então nós vamos ter aulas maravilhosas e eu quero muito que você se inscreva para poder participar. Recado número 3. Vai ter um sorteio. Sorteio de um Pix de R$500 mais uma bolsa de estudos. Quero te dar esse presente. Para participar do sorteio, precisa estar inscrito no workshop, precisa participar do workshop, de todas as aulas, fazer as atividades e estar lá no grupo do Facebook. Se você, melhor live, oba! Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você não está lá no grupo do Facebook, entra lá no grupo do Facebook. Deixa eu dar um recado importante também. Eu recebi umas mensagens de algumas pessoas que falaram assim: Júnior, eu não tenho Facebook, como que faz? Precisa criar um. Pelo menos só para o workshop, para você participar, se você quer participar do sorteio. Porque as atividades, tudo vai ser mandado lá. Então, se você não tiver, não vai ter jeito de você participar do sorteio. Do workshop dá, mas do sorteio não. Então, preciso que você entre lá, tá bom? Recado dado, vamos lá. Eu vou falar agora sobre o erro número 1 que impede você de viver da sua paixão por Libras. Interessante, né? Muitas pessoas, eu vou falando e vou sinalizando, por quê? Porque às vezes entra um surdo e aí para ele não ficar perdido. Então eu vou falando e vou sinalizando, vou esforçar aí nesse bimodal aqui. Muitas pessoas, elas querem aprender Libras, elas amam Libras, elas querem se tornar intérprete de Libras. O link tá lá no meu perfil, Cláudia, link no meu perfil, tá bom? Clica lá no meu perfil. Elas amam Libras, elas querem aprender Libras, você quer aprender Libras, você quer ser intérprete de Libras, mas às vezes você tá cometendo um erro. Um erro que pode fazer isso aqui com você. Você tá assim e aí você pode fazer assim. E aí a gente vai falar desse erro, e esse erro tem ramificações. Erro número 1. Não acreditar em você. Quando a gente não acredita na gente mesmo, a gente sempre vai pensar que a gente não é incapaz, que a gente não consegue. É difícil. Eu tenho a minha idade. A minha cabeça não grava as coisas. E aí a gente não acredita na gente mesmo. E quando eu não acredito em mim, eu não consigo desenvolver, eu não consigo progredir, porque falta o principal, a minha base. A minha base de sustentação é a minha confiança, que eu preciso ter em mim. Como que eu quero uma coisa que eu mesmo não acredito? Então você que está aí do outro lado, acredite em você. Você consegue. Você pode ser intérprete de Libras. É para você. É para você. Muitas vezes, quando a gente está aprendendo,
a gente faz uma coisa que às vezes pode atrapalhar. Isso aqui, ó. Conhece esse sinal? Esse sinal é comparar. Comparar. Às vezes eu estou aqui aprendendo, estou treinando os sinais, a minha mão está um pouco dura, está um pouco difícil de eu sinalizar. E aí o que eu faço? Eu vejo outra pessoa e aí eu vejo a sinalização dela e falo assim, não, mas os sinais dele tá perfeito, o meu tá faltando, tá assim, não tá bom não, falta, tem que treinar mais e mais e mais e mais e mais, e aí você se cobra. E se cobra, você quer a perfeição. E aí você não consegue a perfeição. Sabe por que você não vai conseguir? Porque ninguém, todo mundo é imperfeito. A perfeição, ela não existe. Às vezes é o meu olho de ver o outro e acho que ele é perfeito. Ó, eu não sei, por exemplo, ele estuda há quanto tempo? Será que os sinais dele estão certos? Porque às vezes não dá. Será que o surdo está entendendo ele? Ou ele está fazendo sinais assim, tá bonito, mas o surdo veio e não entendeu nada. Então eu quero a perfeição. E aí isso faz com que eu faça isso aqui. Eu desanimo, eu regrido no meu progresso. Por quê? Porque eu quero ficar perfeito. E isso acontece, não é só com a Libras não. Não é só com você não. Acontece com todo mundo que está aprendendo uma língua nova. A gente precisa entender que a gente não está acostumado com aquele idioma. É novo. Os sinais, as expressões, tudo é novo. E eu preciso ter paciência. Eu preciso entender que é um processo para mim poder aprender e desenvolver. E que às vezes eu vou errar, eu não vou conseguir. É normal, é normal. Acontece com todo mundo. Então eu preciso, isso aqui, ó, paciência, acreditar em mim. Eu vou acreditar em mim. Eu posso, eu quero, eu consigo. Ao dar início aos seus estudos, quando você começar a estudar na Libras, lembra de uma coisa. O que você quer? Qual que é o seu objetivo? Porque às vezes a gente estuda assim, ó. Ó, qual que é o seu objetivo? Há pessoas que querem se qualificar, querem ser profissional, trabalho, intérprete. Outras pessoas que querem para poder ter contato com o surdo. Há outras pessoas que querem aprender porque quer ajudar os surdos. Então tem muitos objetivos. Então você precisa saber por quê e o que você quer. Porque isso vai ajudar você a caminhar do jeito certo para você poder aprender. Ok? Bianca, gosto de tudo perfeito. Calma, calma. Diminua as suas expectativas. Lembre-se de uma coisa, você está aprendendo, você está aprendendo. Tem uma pessoa que acabou de falar assim, eu quero muito um sinal, é um surdo que dá? Mão do surdo que dá o sinal. Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá bom? Fique aí. Então, ó, a Ivone disse que quer aprender para poder ajudar. Deixa eu ver mais quem quer aprender para poder ajudar. A Almeida Souza. Então tem muitas pessoas que falam, eu quero ajudar. E aí a gente vai descobrir, a gente vai encontrar nessa semana por que a gente pode aprender Libras e o que eu posso fazer com a Libras. A Libras também me ajuda com o quê? A gente vai descobrir, a gente vai falar sobre isso. Coisas que te barram. Outra coisa que pode te barrar e que você pode ficar nessa aí. Conhece esse sinal? Ah, o meu sinal é assim, ó, Júnior. É um J e uma pinta aqui, ó, Júnior. Conhece esse sinal? Medo. Medo. O medo atrapalha você de ser intérprete de Libras. Como assim? A gente precisa entender. Quando a gente aprende Libras, a gente está aprendendo o quê? É uma língua nova. É uma língua nova. E no ser uma língua nova, o que vai acontecer? Às vezes eu vou ficar meio assim, meio inseguro. Ai, não sei, será que é? Mas eu vou tentar. Eu vou lá e vou conseguir. Vou conversar com aquele surdo. Não sei como vai ser, mas eu vou lá. Mas às vezes eu fico com tanto medo que aí eu não vou não. Eu sempre afasto. Claro que tem coisas que contribuem, que ajudam você a ficar com medo. Para ser tradutor e intérprete de Libras, tem que ter letras libras? Não, não é um requisito. Vou falar sobre isso também. Lá no workshop eu vou falar sobre isso, tá? Se é necessário ter letras libras, se é necessário ter faculdade.
Então, às vezes, o medo, ele faz com que a gente paralise. E aí? É muito importante a gente ter medo, que o medo protege. Mas no caso de Libras, de uma língua, o medo ele paralisa. Então, para você perder o medo, você precisa de algumas coisas. Por exemplo, você pratica? Está estudando? Pratica? Treina? O treino ajuda você a perder o medo. Você ter contato com o surdo ajuda você a perder o medo. Porque se você não tem contato, você lembra que você aprende Libras para quem? Para o surdo. Como é que você não vai ter contato com ele? Bianca, você é aluna da comunidade, né? A aula da semana passada falei sobre isso, sobre música. Tá lá no portal, assiste lá que você vai ver sobre isso aí. Nós conversamos sobre esse tema na aula da semana passada, sobre a música e a Libras. Como que a gente estuda música em Libras? Pois assiste lá. É natural a gente ter insegurança quando a gente está aprendendo o idioma. Apesar disso, às vezes a gente tem medo de se expor. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa treinar, precisa ter contato com o surdo. Tem coisas que sustentam a nossa base para a gente estar firme, para a gente poder sinalizar. Eu preciso ter segurança no que eu estou aprendendo para que eu consiga chegar onde eu quero. Se eu não tenho segurança, eu vou ter medo. Mas quais são as estratégias que me ajudam a perder esse medo? É muito importante. Fiz 2 anos, mas nunca conversei com o surdo. Quando tiver contato, amarei. Precisa, você estudou Libras 2 anos e não tem contato com o surdo? Será que o que você aprendeu está certo? Você testou? Tá vendo? Se você não testar o que você aprendeu, como que você vai ter segurança para sinalizar? Se você não tem contato com o surdo, não tem contato com um grupo, como você vai saber? Eles falam muito rápido, não dá para entender nada. Sabe como que faz quando o surdo está sinalizando rápido? Você precisa saber o que você faz nessa situação. A gente precisa estudar e aprender o que a gente faz em cada situação. Porque aí o medo, a gente pega ele, joga para trás. Eu consigo, eu sei o que eu vou fazer. Muitas vezes a gente está com medo porque a gente não sabe o que fazer. Eu encontrei um surdo e agora? Tenho interesse em aprender Libras, mas não tenho contato. Vou procurar em minha cidade. Fica no workshop que a gente vai falar sobre isso. Sobre como ter contato com o surdo. Como que você faz isso. Às vezes a gente não sabe como é que a gente encontra o surdo. E aí a gente nunca nem viu o surdo. Eu amo, mas não tem contato. Nunca conversei com o surdo. Como que você vai progredir? Fica difícil, né? Então, o medo te paralisa. Então, você precisa saber o que você faz para evitar esse medo. Sou mãe de surdo, sei bastante, porém fica insegura. Precisa treinar, Araújo. Você tem uma profissão nas suas mãos. Você pode ajudar o seu filho nesse processo dele escolar. Você mesmo ser intérprete dele. Outra coisa importante. Regras. Muitas pessoas querem aprender Libras e aí foca em regras. Porque acha assim, vou aprender a gramática, vou estudar isso aqui. Sabe por quê? Porque é isso aqui, Que é mágica. Mágica não funciona. Se alguém falar pra você que você vai estudar Libras e você vai ser intérprete em 1 mês, em 2 meses, vai não. É mágica não funciona. Às vezes a gente quer um atalho, a gente tem um degrau de cada vez pra gente poder subir, e aí a gente pula isso. Eu quero chegar lá na frente rápido, tem uma fila de pessoas e eu quero pular lá na frente. Por favor, não acreditem nisso. Não tem mágica, tem método. Não tem mágica, tem estratégia para você estudar e para você aprender. Para ser intérprete tem que fazer curso técnico? Não. Não precisa fazer curso técnico. Não precisa nem fazer faculdade. Está na lei do intérprete de Libras. É legislação do Brasil. Tem muitas pessoas que falam, se você não tiver faculdade, você não consegue
mas esquece que tem uma legislação por trás, que nos pauta, que nos resguarda e que vai resguardar você, tá bom? Outra coisa é promessas milagrosas, que você vai fazer isso rápido, que você vai conseguir isso rápido, que é assim no passe de mágica. E aí você, naquela ânsia de conseguir, você vai e acredita e depois se frustra. Mas é por quê? Porque faltou metodologia. Faltou você entender que tem processos que você precisa seguir. Às vezes você precisa de uma imersão, de um estudo profundo para você poder entender sobre a língua. Uma coisa importante que às vezes a gente não fala e às vezes você não sabe. Aprender uma língua é comunicação. Comunicação. E comunicação é relacionamento. Como que você vai ter um relacionamento com o surdo se você não entende a cultura dele? Se você não sabe quem ele é, se você não sabe como ele pensa, como que você vai entender a língua dele? Não vai. Você não vai conseguir. Então a gente precisa lembrar disso. Comunicação é relacionamento. Relacionamento. Só você colocar no Google Lei do Intérprete de Libras. Procura lá e leia lá. Eu acho que é o artigo número 5. Fala sobre formação. Então, ó, relacionamento. Então você precisa entender a cultura. Como que ele pensa? Por que que ele é surdo? O que é a Libras? Se eu perguntar a um surdo, se eu explicar para isso que a gente está falando aqui de música, né? A moça perguntou aqui música. O surdo entende a música? Como que é para ele? Você já perguntou para um surdo qual música ele gosta? Já viu a resposta dele? Se ele falar para você, gosto sim. Qual o nome? Quem que canta? Quem que você gosta? Isso já te diz muita coisa sobre a cultura e sobre o entendimento dele. Então, ó, relacionamento. Ó, eu não tenho relacionamento, eu não tenho contato zero com o surdo, eu não sei nem quem que ele é. Pode travar você. Pode fazer você investir sua energia todinha e ter essa sensação de que eu não consegui. Deu certo não, Júlio. Faltou metodologia. Faltou ajuda. Faltou imersão no mundo da língua de sinais. Faltou essa imersão. Às vezes a gente precisa ir profundo para a gente poder entender muitas coisas. Se eu não viajo nesse mundo, eu não entendo. Então é isso que eu quero que você entenda. Às vezes você está errando nisso, porque isso está faltando para você. Está faltando para você. Às vezes você está gastando muito tempo, energia e não está aprendendo. Por quê? Não tem metodologia. O que você estuda? Como você estuda? Sabe aquela sensação de que eu esqueço os sinais? É porque falta método. Falta metodologia para ajudar você a desenvolver. E às vezes a gente não entende. Deixa eu ler um comentário aqui. Eu sinto prazer de estudar Libras. Procuro aprender onde encontrar, onde me adiciono. Quero muito. Exatamente, a gente tem que gostar do que a gente faz. A gente tem que amar o que a gente faz. E aí, dentro disso, às vezes a gente pensa assim: Júnior, mas eu quero aprender porque eu quero ajudar o surdo. E eu falei aqui sobre relacionamento. Deixa eu contar uma história para você. Quero contar uma história, mas por favor, preste bastante atenção nessa história, porque eu acho que você vai se identificar nisso aí. Nisso aí. Então, ó, por favor, preste bastante atenção. Não vai embora, não. Quero que você se lembre agora, da sua família lá atrás. Quando você era criança. Quais costumes você tinha? Qual que era o costume da sua casa, da sua família? Não de hoje, que você já é casado, já tem os seus filhos. Não, lá na casa dos seus pais, com seus irmãos. Quero que você lembre disso aí. Quero que você lembre disso aí. Lá da casa do seu pai, da sua mãe, você criança. Eu vou responder essa pergunta da proficiência, tá? Lembra disso aí. Como que era a vida de vocês, a sua família? Eu vou contar pra você como que era a minha, lá na minha casa, quando eu era solteiro, na casa da minha mãe e do meu pai. A gente tinha um costume, no domingo de manhã, a gente acordava, eu e o meu irmão, porque eu só tenho um irmão, e a gente ia lá pro quarto da mãe e do pai, e a gente acordava eles.
E aí, a minha mãe é uma pessoa muito engraçada, e ela tem um humor muito cômico. E a gente ficava deitado na cama dela, e ela contando história, contava piada, e a gente ria. O meu pai ia lá na cozinha, fazia o café, e aí ele trazia para minha mãe. Ele sempre fez isso, ele sempre trazia o café para ela na cama, e a gente ficava ali rindo ali até umas 8 horas, 8h30, 9 horas no domingo. Sempre era o costume. Às vezes, domingo, eu acordo aqui na minha casa, eu já sou casada há 8 anos. Eu acordo, e aí me vem aquela lembrança. Assim, às vezes eu me pego até rindo, que eu lembro de alguma coisa que mãe falou. Essas lembranças me transportam lá para esse momento. De novo, é como se eu vivesse isso tudo de novo. E às vezes eu fico pensando, eu estou falando aqui para você e está passando um filme aqui na minha cabeça. E eu tenho certeza que eu estou falando com você agora e você também está lembrando da sua vida, da sua infância. Por que eu estou te contando essa história? Por que eu estou te contando isso? Você precisa entender de relacionamentos. Isso é família. Como que é a vida de um surdo na família dele? Como que é a vida dele na família dele? Quando ele era criança, às vezes adulto, como que é? Já pensou nisso? Você já perguntou para um surdo como que ele se sentia? Pode ser que ele fale para você, lembro não. Normal. Não, mas aí você pergunta assim, não, mas lá na sua casa, passado, você criança, sua mãe, seu irmão, como que era? Normal. Sabe por quê? Porque embora ele estava naquela família, mas não tinha um relacionamento. Ninguém sabia Libras. Ninguém falava com ele. Todo mundo ria e ele não sabia por quê. O que faltou para ele? Relacionamento. E aí quando você aprende Libras, que você encontra o surdo, você vai entender muitas coisas sobre a Libras só por saber da vida dele. Só por saber o que é ser surdo em um mundo próprio para ouvintes. Só para você saber, ele te contar a visão dele do mundo, onde ele é excluído o tempo todo. Onde ele precisa, às vezes, de uma pessoa para ser a voz dele de todas as coisas. Então a gente aprende Libras, até a nossa visão de mundo muda. Teve uma pessoa que falou aqui, a minha infância foi triste. Mas você tem até histórias tristes para contar. Agora imagina você não ter história nenhuma. Nada. Porque tudo passou por você e você não viu. Então é isso que eu quero que você mentalize quando você estiver aprendendo Libras. No que você é e no que você vai se tornar para aquela comunidade surda, para aquelas pessoas. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça para motivar você. Outra coisa importante que eu preciso que você faça quando você estiver estudando Libras, é que você não tenha medo de errar. Sabe por quê? Porque errar é normal. Você aí, eu tenho certeza para você que você falando o português, você erra. Você procura às vezes uma palavra e ela some. Você fala uma frase, depois você fala assim, não, nem eu entendi o que eu falei. Vou reformular. Por que com a Libras não pode? Pode, você pode errar. E você vai errar. É normal. Isso não vai fazer você assim. Muito pelo contrário, a gente errar e aceitou que errou e trocar, faz a gente isso aqui, ó. Resiliência. Então coloca isso na sua cabeça, que eu não quero que você cometa esse erro. E outra coisa importante. Tem uma frase que eu sempre uso, que eu falo assim, que o protagonista da minha sinalização é o surdo, é o principal. Quando você estiver sinalizando, eu quero que você olhe lá no olhinho do surdo. Se ele fez assim, ó, ele entendeu. Agora, se tem outro ouvinte dizendo que ele faria melhor, problema dele. Eu não faço sinais para ouvinte, não. Com ouvinte eu falo, eu sinalizo para o surdo. Então eu quero que ele entenda. Então quando você estiver sinalizando, mesmo que o seu vocabulário seja pequenininho,
mas é de um jeito que o surdo entende. É do jeito que você combina com o surdo. E lembre-se, você está escolhendo uma das profissões mais bonitas do mundo. Você vai ser a voz, o ouvido de uma pessoa. Você vai levar para ele conhecimento. Você vai levar para ele tudo. Ó, quem está aprendendo para a igreja, você vai levar Deus para ele. Você vai levar o que ele não sabe. Você vai levar para ele lá na escola dignidade, verdade para ele. Então lembre-se disso. Então todo o processo de aprender faz parte. Faz parte. Errar, ter medo, mas uma coisa é importante. Não quero que você saia louco da vida procurando dica aqui, perfil ali, procura aqui, sigo aqui e encho a minha cabeça. E 2 dias depois eu esqueci. Não é isso que vai te dar fluência. O que vai te dar fluência é metodologia. É você saber o que eu tenho que fazer agora, o que eu faço depois, e como eu faço. A vida não segue roteiro, não é um texto. Então eu aprendi como é que conversa com o surdo aqui, é isso aqui. Não, você vai falar com ele de um jeito, ele vai vir com outro assunto. E o que é que você faz? Libras é comunicação. E comunicação é relacionamento. Você precisa se relacionar com pessoas. Eu consegui aqui me comunicar com um pastor surdo que veio do Rio de Janeiro para minha cidade. Eu fiquei nervosa, mas entendi. Rosângela, você entendeu? Você entende o Cleiton? O Cleiton fala com você, você entende lá nas aulas, contou uma piada, todo mundo entendeu. Relacionamento. É um planejamento. Exatamente, Lucinha, você é professora, você sabe. Não tem jeito de você jogar no aluno conteúdo. Não! Tem a introdução, isso aqui dá para ele poder aprender, agora não dá. Isso aqui é depois. Para ele entender isso aqui, ele precisa entender isso aqui. É planejamento, metodologia. E às vezes a gente faz assim com a Libras. Ah, ela é inferior. Não! É igual tudo na vida. Então você não vai aprender num passo de mágica. Você não vai pular etapas, você vai entender sobre o idioma, você vai entender sobre o surdo, você vai entender todos esses processos para você conseguir chegar lá na frente. Combinado? Deu para entender? Ficou com alguma dúvida até agora? Eu preciso saber de vocês. Quando vocês me respondem se entendeu, se sim ou se não, eu vou ler os comentários aqui e vou respondendo. Eu precisava ouvir isso. Ah, que bom que você está aqui e que bom que você entendeu o ponto. Isso que me faz amar Libras. E olha, vocês que estão aí, vão ver que quando vocês forem testes, vocês estiverem trabalhando com Libras, vocês vão ver o quanto é enriquecedor, o quanto é grandioso isso. Todas as vezes que eu esquecia, eles me ensinavam. O surdo ensina. O que te fez aprender Libras? Bordadeira de relógio. Deixa eu te falar. Quando eu aprendi Libras, eu aprendi com o objetivo de ajudar os surdos a aprender a Bíblia. Eu queria que os surdos entendessem a Bíblia. Então foi uma motivação religiosa. Depois de um tempo, a Libras virou a minha vida. Hoje eu vivo dela, eu vivo a Libras, eu vivo a minha paixão por Libras. Eu vou contar a minha história lá no workshop, você vai ver na aula de número 1. Deixa eu ver aqui. Com esse professor eu vou aprender. Com certeza vai sim, viu? Vai ser um prazer. Tenho uma aluna de 15 anos, meu desafio diário, só não sabe muitos sinais. Não sabe, isso aí também, o Valdinéia, é entender o surdo, quem que ele é. Por que ele não entende o português? Você sabe por que o surdo tem dificuldade com o português? Você precisa entender isso aí também, para você passar para as próximas etapas. Deixa eu ver aqui o próximo. Vejo que não tem muita inclusão. Não tem mesmo, não. Vejo nas conversas que meu marido está, nem todos dão atenção a ele. Explica o que fica conversando, eu fico indignada. Olha, você que tem um marido surdo, você sabe que o que eu estou falando aqui é verdade, acontece todo dia. Me lembrou um dia do macarrão com a família toda. A gente lembrar da família, né? Não ter o contato com o surdo, precisa. Acompanhe as aulas do workshop que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar como você vai ter contato com surdos. Lá no workshop eu vou te mostrar.
Deixa eu ver aqui. Teve uma pessoa que me falou assim, precisa fazer prova de proficiência para ser intérprete? Precisa. A prova de proficiência precisa. Você vai fazer ela de graça e você precisa também se preparar para ela, porque não é só ir lá e fazer. Tem um enredo. Você precisa saber como que é a prova para você poder fazer. Sou iniciante, tenho condições de aprender? Com certeza. Você precisa de uma coisa. Você quer? Se você querer, você aprende. Deixa eu ver aqui outro comentário. Na minha igreja tem um surdo, mas tenho medo de falar com ele. Precisa perder esse medo, viu, Débora? Sandra, sou sua aluna. Verdade, Sandra. A Sandra é maravilhosa. Vocês têm que ver como que ela sinaliza bem. Quero aprender para dar dignidade aos meus pacientes. Parabéns, Adriano. Parabéns, viu? E você vai conseguir fazer isso. Sem palavras. Suas palavras vieram na hora certa. Sem medo de errar. Exatamente. A gente precisa compreender o processo. Gente, tenho uma coisa para falar para você. Você já fez a inscrição para poder participar do workshop Viver de Libras? Não fez? Não acredito. O link tá lá no meu perfil. Nesse workshop, a gente vai eu vou te dar um brinde, que é um Pix de R$500. O sorteio que a gente vai fazer de um Pix de R$500 mais uma bolsa de estudos. É uma bolsa de estudos. Uma vaga na minha comunidade, no meu curso fechado. Como que faz para participar? Tem que estar lá na comunidade, tem que estar lá fazer as atividades, tem que participar de tudo. Então faz a inscrição, tem as regrinhas lá, vai lá e participa, tá bom? É a segunda língua oficial do país, mas ainda existem muitas dificuldades, com certeza. Estou fazendo uma pós-graduação em Libras, não tem nada de prática, só teoria. Se você for fazer uma faculdade, também não tem nada de prática, só teoria. Qual o prazo para aprender a me comunicar? Depende do que você quer. Se você quer comunicar com surdo, com um mês você está se comunicando. Eu tenho uma aluna que ela, no primeiro mês, quando tinha exatos 30 dias, ela trabalha numa padaria e ela... Tá aí, Ludmila? Se ela tiver, vai falar aí. Ela conseguiu atender uma surda, conversou com ela durante 10 minutos, conseguiu saber o que ela queria, como ela queria, forma de pagamento, tudo ela conseguiu. E ainda a surda contou para ela metade da vida dela, todinha ainda. Ela tem um mês de curso. Começou do zero. Gosto muito de Libras. Aí, tem parente surdo, tem que aprender. Tem que aprender. Não tenho Face. Moça, faz o Face. Só para você participar. Tá bom? Não precisa nem pôr foto não, menina. Acho lindo me comunicar. Eu vi uma situação no hospital em que a própria atendente não conseguia acalmá-lo. Muito complicado com ajuda para acalmar. Teria deficiência para ajudar até no hospital. Todos os lugares. Não tem o Pix. O Pix é um sorteio. Sorteio. Mesmo se você não tiver, se você tiver ganhado, preencher todas as regras, e aí a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo, vou entrar em contato com você, e aí vou falar para você assim, o número, aí você vai passar o número e o nome que vai, tá bom? Se você ganhar. Como se faz louvar o Senhor? Louvar o Senhor em direção ao céu. Júnior, não consegui baixar as atividades da aula. Calma que vocês vão conseguir, gente. O workshop não começou ainda. As atividades é do workshop que começa na semana que vem. Mas a gente já tá falando para você entrar, porque começa na segunda-feira. Se você não estiver lá, você já vai começar atrasado, entendeu? Eu sou cria em Libras, mas tenho muita vontade, crua em Libras, tenho muita vontade de aprender. Então, no workshop, você vai aprender com certeza. Com certeza, você vai aprender. E você vai aprender, sabe o quê? Você vai aprender a ser intérprete de Libras. E muito importante, gente. Nesse processo que vocês estão começando, vocês vão precisar de uma imersão no mundo da Libras. Vocês vão precisar se imergir no mundo do surdo para vocês entenderem o que é a língua. Então, vamos subir uma hashtag aqui. Hashtag imersão. Você precisa imergir no mundo da Libras. E quando a gente emerge no mundo da Libras, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Então, hashtag imersão. Quem está disposto aí a emergir no mundo da Libras, coloca aí. Hashtag imersão. Deixa eu ver aqui. Falar em Libras é tão bonito, é uma necessidade. É uma necessidade. Acho que não estou conseguindo entrar no grupo. Gente, vocês mandam a solicitação lá no grupo do Facebook, mas não aceita na hora não, porque a gente espera dar um número de pessoas para a gente poder permitir o acesso, tá bom? É assim mesmo, demorado um pouquinho, tá? Mas até segunda-feira vai estar todo mundo lá dentro.
Até segunda-feira vai estar lá. Então, se você mandou sua solicitação, pode esperar que daqui a pouquinho a gente aceita aqui, tá? Professor, minha aluna copia tudo que os professores passam na lousa, mas não sabe ler, porque ela tem surdez profunda bilateral. Fez o implante uma vez, mas não deu certo. Passei a ter contato com ela esse ano. Você é intérprete? Valdineia, ou você é professora regente? Me fala aqui. O que a gente faz nesse caso quando o aluno não sabe ler e copia tudo? A gente precisa entender quem é o aluno, se ele foi alfabetizado, se ele não foi alfabetizado, se a escola tem um projeto de alfabetização e leitura e como que a gente faz isso. A gente precisa saber disso tudo. Até se a gente é intérprete, qual que é a nossa função e qual que é o nosso papel e como que a gente age nessa situação. A gente sempre é pautado por legislação. Às vezes a pessoa acha que a gente está lá na escola e a gente é só uma babá dos surdos. Nós não somos babá dos surdos, somos intérpretes. Tem que ter orgulho da nossa profissão e saber o que a gente faz em cada situação. Isso aí, gente. Para se inscrever é preciso ser meu aluno. Não, o workshop é 100% online. Tem muitos alunos meus aqui que me prestigiam, que são alunos maravilhosos. Não são alunos, são meus amigos e vêm aqui participar. Mas esse workshop é para todas as pessoas que querem aprender Libras e querem viver a sua paixão por Libras. Qual é o nome do grupo? Tá lá, Comunidade Intérprete de Libras. Tá lá no Facebook. Você tem que entrar pelo aquele link que tá lá. Não adianta eu te falar o nome. Você tem que entrar pelo link que tá na página, tá? Não se esqueça da pose da fotinha. Na hora do almoço você não fez. Ah, verdade, eu esqueci. Sou interlocutora de Libras, mas estou estudando Libras. Então você precisa saber o que você faz nesse caso, tá bom? Tem a legislação, a lei do intérprete, o nosso código de ética. Precisa saber isso tudo, tá? Gente, deixa eu falar da nossa live de amanhã. O que vai acontecer amanhã? Do que nós vamos falar amanhã? O workshop é de graça. Online e gratuito. Como peça calma para o surdo? Calma. Só fazer assim. Com você eu tenho certeza que está. Eu também tenho certeza que se você quiser, você vai. Você vai. O que nós vamos falar na aula de amanhã? 4 pilares que vão acelerar o seu desenvolvimento como intérprete de Libras. Ô, José, meu amigo tá aí. Oi, Nani, chegou agora. 4 pilares que vão acelerar o seu processo, que vão acelerar o seu desenvolvimento como intérprete de Libras. Para você que é intérprete. Não tem preço ainda. Eu não abri inscrição para a comunidade ainda, para o curso ainda, então a gente ainda não tem preço. A gente tá aqui, eu quero que você aproveite, não pense em preço não. Aproveita as aulas, aproveita tudo e depois a gente fala de preço. Tá bom? Aula de amanhã. 4 pilares que vão acelerar o seu desenvolvimento como intérprete de Libras. Vou fazer aqui a pose pro print. Se você gostou, posta lá nos seus stories e me marca. Outra coisa, essa live vai ficar salva. E aí eu quero te pedir uma coisa. Eu amo pedir. Sabe o que? Eu quero que você deixe um comentário lá na live falando pra mim qual foi o seu maior aprendizado. Porque esses comentários de vocês me ajudam a preparar aqui o meu conteúdo. Pra me adaptar ao que você precisa. E também saber como é que foi, né? Se eu preparei certo, se estava bonitinho, se você gostou. Então eu preciso disso. E ajuda também o Instagram a divulgar o meu conteúdo pra mais pessoas, tá bom? Então, quero ver o seu comentário. Fica até depois de amanhã. Essas lives vão ficar gravadas uma semana. Amanhã eu vou estar aqui meio-dia e 10 e às 21 horas. Tá bom? Pose. Pronto, posta lá e me marca. O senhor conhece o aplicativo Rendital? Conheço. Vou falar dele amanhã. Tá bom? Se é bom ou não. Quer aprender Libras? Venha para o workshop Viver de Libras. Venha descobrir a paixão que é viver a Libras. Te espero amanhã, às 12h10 e às 21 horas. Um beijo no seu coração e até amanhã. Vou fazer o print de novo. Posta lá nos stories e me marca o print e deixa o seu comentário lá na live. Deixa lá, eu quero ler o seu comentário, eu quero saber o que você achou. É bom que eu veja quem você é também, tá? Beijão!